Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 9. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês, e disse: Celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, no crepúsculo, a celebrareis no tempo determinado. Celebrá-la-eis segundo todos os estatutos e normas a ela referentes. Moisés, pois, ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no deserto do Sinai, no primeiro mês, no dia 14 do mês, no crepúsculo. Fizeram os israelitas de acordo com tudo que Yahvé havia ordenado a Moisés. Ora, havia alguns homens que estavam impuros por causa de um morto. Não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. No mesmo dia, vieram procurar Moisés e Arão e disseram-lhes: Estamos impuros devido a um morto. Por que seremos excluídos e privados de trazer a oferta de Yahvé no tempo determinado no meio dos israelitas? Respondeu-lhes Moisés: Aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido a um morto ou estiver numa longa viagem, celebrará, contudo, a Páscoa a Yahvé. No segundo mês, no dia 14, no crepúsculo, celebrá-la-ão, com ázimos e ervas amargas a comerão. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, e nem se lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, porém, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda de Yahvé no tempo determinado e, portanto, levará a responsabilidade do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Deus não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de povo, de pessoas não. Vocês estão no meio do meu povo, e como o meu povo está agindo, vocês também devem agir. No dia em que foi levantada a habitação, a nuvem cobriu a habitação, ou seja, a tenda da reunião, desde o entardecer até a manhã. Repousava sobre a habitação com um aspecto de fogo. Assim, pois, a nuvem a cobria permanentemente, tomando o aspecto de fogo até o amanhecer. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, então os israelitas se punham em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Segundo a ordem de Yahvé, os israelitas partiam, e segundo a ordem de Yahvé, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a habitação. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre a habitação, os israelitas prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre a habitação. Então, acampavam segundo a ordem de Yahvé e também partiam segundo a ordem de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Ora, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Ora, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre a habitação, os israelitas ficavam acampados, mas quando ela se levantava, então partiam. Conforme a ordem de Yahvé, acampavam, e conforme a ordem de Yahvé, partiam. Prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé, transmitidas por Moisés. O ensino está bem claro. Façam de acordo com o que Deus manda. Deus manda fazer assim, faz assim. Deus manda fazer assado, faz assado.
Aconteceu um imprevisto, o que que eu faço? Eu vou pedir orientação para Deus e Deus me dará a orientação correta, porque vindo dele é perfeito, é bom, é agradável. Capítulo 10. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze para ti 2 trombetas, tu as farás de prata batida. Servir-te-ão para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti, à entrada da tenda da reunião. Mas, se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos israelitas, que se reunirão junto de ti. Quando o soar da trombeta for acompanhado de aclamações, partirão os acampamentos estabelecidos ao oriente. Ao soarem pela segunda vez, acompanhadas de aclamações, partirão os acampamentos estabelecidos ao sul. Para a partida, o soar será acompanhado de aclamações, mas para reunir a assembleia, o soar será sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Isso será para vós e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando no vosso país tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festas, solenidades ou neumênias, tocareis as trombetas nos vossos holocaustos e sacrifícios de comunhão, e elas vos serão como memória diante do vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus. No segundo ano, no segundo mês, no dia 20 do mês, a nuvem se elevou sobre a habitação da reunião. Os israelitas partiram em ordem de marcha no deserto do Sinai. A nuvem se deteve no deserto de Farã. São estes os que partiram em primeiro lugar, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. Partiu, primeiramente, o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus esquadrões. À frente do contingente de Judá estava Nassom, filho de Aminadab. À frente do contingente da tribo dos filhos de Issacar, segundo os seus esquadrões, estava Natanael, filho de Suar. À frente do contingente da tribo dos filhos de Zabulon, segundo os seus esquadrões, estava Eliabe, filho de Elon. Em seguida, a habitação foi desmontada. Partiram então os filhos de Gerson e os filhos de Merari, que transportavam a habitação. Partiu depois o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo os seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, segundo os seus esquadrões, estava Salamiel, filho de Surizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo os seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Reuel. Partiram então os filhos de Caate, que levavam o santuário. A habitação foi levantada antes da chegada deles. Partiu depois o estandarte do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisama, filho de Amiúde. À frente do contingente da tribo dos filhos de Manassés, segundo os seus esquadrões, estava Gamaliel, filho de Fadassur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Benjamim, segundo os seus esquadrões, estava Abidã, filho de Gedeão. Finalmente, partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo os seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Aiezer, filho de Amizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Azer, segundo os seus esquadrões, estava Fegiel, filho de Ocrã. À frente do contingente dos filhos de Neftali, segundo os seus esquadrões, estava Aira, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas, segundo os seus esquadrões, e puseram-se em marcha. Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o Madianita, seu sogro: Partimos para o lugar do qual disse Yahvé: Eu vou-lo darei.
Vem convosco e te faremos bem, pois Yahvé prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu-lhe, mas irei para minha terra e para a minha parentela. Não nos abandones, disse Moisés, pois tu conheces os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu serás os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que Yahvé nos fizer. Partiram, pois, do monte de Yahvé, a fim de fazer 3 dias de marcha. A arca da aliança de Yahvé devia ir na frente deles, durante esses 3 dias de marcha, procurando-lhes um lugar de repouso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles quando partiam do acampamento. Quando a arca partia, dizia Moisés: Levanta-te, Yahvé, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. E no lugar do repouso dizia: Volta, Yahvé, para as multidões de milhares de Israel. Outro grande exemplo de Moisés. Moisés conhecia muita coisa, sabia muita coisa, mas mesmo assim que ele fala para o sogro: nos acompanhe, fica conosco, porque você sabe, você conhece essa região e conhece os lugares onde podemos acampar. Então, um exemplo que de submissão. Eu tenho uma certa idade, mas mesmo com toda a minha idade, eu ainda respeito os mais velhos. E é isso que Deus quer de nós, respeito aos mais velhos.